novamente. Agora, nessa aula, a gente vai estudar sobre a colocação pronominal. Mas o que é a colocação pronominal? A colocação pronominal é a posição ocupada pelos pronomes pessoais casos oblíquos, átomos, em relação ao verbo. Como assim? A gente vai ter 3 tipos de colocação onde o verbo vai estar e o pronome também. E aí a gente vai chamar, cada um tem o seu nome próprio. Aqui vem antes do verbo, aqui vem depois e aqui está no meio dele. Então a gente vai começar primeiro com a próclise. O que é a próclise? Quando o nome é usado antes do verbo, a gente vai chamar de próclise. Isso acontece quando tem palavras atrativas. O que são palavras atrativas? Aquilo que atrai, que atrai. Eu preciso de alguma coisa, então aquilo vai atraindo. Essas palavras, elas vêm antes do verbo. Então, uma próclise vai ser todas aquelas palavras onde a palavra atrativa vem antes do verbo, então o pronome vai ficar exatamente entre isso, entre a palavra atrativa e entre o verbo. Aqui é a palavra atrativa, aqui o verbo, pronome, tá bem aqui no meio tá o pronome. Mas a gente também tem esses casos onde a gente vai ter a certeza, onde vai ser uma próclise sem ter medo de errar. Existem 7 tipos de casos e a gente vai ver agora um por um. A primeira delas vai ser as palavras negativas. Quais são as palavras negativas? Não, nunca, ninguém, jamais. São essas palavras que você já sabe que são palavras negativas. Então, se eu falo bem assim, ninguém o quer aqui. Ninguém é uma palavra atrativa negativa. O é o pronome, no caso, oblíquo, e quer é o verbo. Então, se vocês perceberem, a gente vai ter aqui... Deixa eu trocar os dedos assim. A gente vai ter aqui a próclise. Por quê? A gente vai ter a palavra atrativa, porque o ninguém vai precisar de alguma coisa para ele se complementar, né? A gente tem a palavra atrativa, a gente tem o pronome do caso oblíquo e a gente vai ter o verbo que. Então, próclise, lembrando mais uma vez, é aquilo que está entre a palavra atrativa e o verbo. O segundo caso que a gente vai ver é que a gente pode ter, que a gente tem a próclise e a gente pode usar sem medo de errar, em relação aos pronomes relativos. E quais são os pronomes relativos? A gente revisou isso na última aula. Os pronomes relativos são aqueles que relacionam a frase anterior ou a posterior. Então, se eu falo bem assim, a bolsa que lhe emprestei foi devolvida. Eu tenho o que é igual eu falei pra vocês, ele é o pronome relativo universal, então ele é o mais usado. Então, a gente vai ter o que é um pronome relativo e uma palavra atrativa. A gente vai ter o lhe, que é um pronome do caso oblíquo, e a gente vai ter o emprestei, que é o verbo. Gente, desculpa porque eu fiquei sem ar, mas não é coronavírus, tá? Voltando, o terceiro caso, gente, então viu o primeiro caso, agora que é as palavras negativas, atrativas, não esqueçam que são palavras atrativas, são próclise. A gente viu o segundo caso, que são pronomes relativos, que a gente viu na última aula. Na aula de agora. E agora o terceiro caso, pronomes indefinidos. Quais são os pronomes indefinidos? Aqueles que fazem referências de formas vagas. Então, a gente vai ter, no terceiro caso, onde a gente vai poder usar sem medo, os pronomes indefinidos. Qual o exemplo? Se eu falo bem assim, ninguém me disse nada. Eu tenho ninguém, que ele vai ser um pronome indefinido. A gente vai ter o me, que é um pronome oblíquo. E a gente vai ter o disse, que é verbo. Então, esse é o terceiro caso onde a gente pode usar próclise sem medo. Lembrando que a próclise é o quê? A palavra atrativa, o pronome oblíquo e o verbo. O quarto caso onde a gente vai poder usar a próclise sem medo. Pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? São aquelas palavras onde vai situar coisas ou pessoas relacionadas à terceira pessoa do discurso. Um exemplo que a gente vai ter de próclise no pronome demonstrativo.
Aquilo nos mostrou tudo. Que a gente tem aquilo, que vai ser o pronome demonstrativo. A gente vai ter nos, que é o pronome oblíquo. E a gente vai ter o mostrou, que é o verbo. Sem medo de usar, então, pronomes demonstrativos até agora. Pronomes demonstrativos, indefinidos, pronomes relativos e com palavras negativas. Agora a gente vai para o quinto caso. O quinto caso que a gente pode usar sem medo de errar é entre advérbios e locução adverbial. Porque o advérbio e a locução adverbial também são palavras atrativas. Os advérbios são todos aqueles tipos de advérbio e as locuções adverbiais no geral, né? Um exemplo de advérbio. Ontem, advérbio de tempo. Locução de adverbial. À tarde, são as duas palavras. Quando se fosse só tarde, seria um advérbio. À tarde, locução adverbial. Duas ou mais palavras. Então, um exemplo. Assim se resolve tudo. Assim é um advérbio de modo. Se é o pronome no caso oblíquo. E resolve o nosso verbo. Então, mais um caso de próclise. Se eu falo bem assim, hoje me disseram que Maria faltou. Eu vou ter o hoje, que no caso é um advérbio de tempo. Eu vou ter o me, que é um pronome oblíquo. E eu vou ter o disseram, que é um verbo. Agora a gente vai para o sexto caso, onde a gente pode usar, onde vai existir próclise sem medo de errar, porque a próclise, lembrando mais uma vez, está com a palavra atrativa, o pronome oblíquo e o verbo. Assim eu tenho próclise. O sexto caso é em orações exclamativas e orações que exprimem desejo. Exclamativo, você já sabe, né? Mostra exclamação e mostra desejo de alguma coisa, né? Se eu falo bem assim, Jesus nos proteja. Eu vou ter Jesus, que ele vai ser um pronome pessoal, né? Eu vou ter o nos, que é um pronome oblíquo. Eu vou ter o proteja. Mas na oração exclamativa ou orações que exprimem desejo, sim, eu estou exprimindo um desejo. Então, por mais que Jesus seja um pronome pessoal, eu vou ter uma próclise aqui também. Porque eu vou ter o nos entre a palavra atrativa, que o nos, que é o pronome oblíquo, e o proteja, que é um verbo. Agora a gente vai para o sétimo caso e último caso em relação à próclise. O sétimo caso e último caso de próclise vai ser as orações com conjunções subordinativas. O que é isso? São aquelas orações onde uma palavra liga duas orações porque uma precisa da outra para ter um sentido completo. Como assim? Se eu der um exemplo, a gente estudou isso na nossa primeira aula de gramática esse ano, a gente estudou sobre conjunção, o que é? Aquelas palavras que precisam para ligar uma oração à outra. Um exemplo, conforme lhe disseram, estou indo embora. Conforme lhe disseram, eu preciso complementar. Então, eu vou ter o conforme, que vai ser a primeira palavra atrativa, o lhe, que é o pronome oblíquo, e vou ter o disseram, que é o verbo. E ele vai ter no final essa conjunção substantivada, porque se ele disser alguma coisa, tem que dizer o quê, né? Então, estou indo embora. Então, a gente vai ter essa segunda oração para dar sentido à primeira. Isso a gente chama de conjunção. Na verdade, não eram sete casos. Lembrei agora. Existem mais 2 casos. Agora, o 8º caso e o 9º. Me desculpem, a gente tem outros casos. Vamos lá para ver o 8º caso, que é o verbo no gerúndio. O que é gerúndio? Aquela palavra que indica ação em andamento, né? Que ainda aconteceu, ação em andamento. Regido da preposição em. Como assim? Como assim não, né? Um exemplo. Em se tratando de comida, estarei presente. Eu vou ter o em, que vai ser essa preposição. Eu vou ter o se e vou ter o tratando. O tratando, ele vai ser um verbo no gerúndio, porque ele vai continuar, então ele vai estar fazendo essa andação em andamento. Então eu vou ter o em, que é a preposição, que vai ser uma palavra atrativa chamando-se. O se, o pronome oblíquo, e o tratando, um verbo no gerúndio.
O nono, e agora de verdade, o último caso da próclise, me desculpem mais uma vez por eu ter me confundido, vai ser em orações interrogativas, sendo elas diretas ou indiretas. Na última aula eu falei pra vocês que era oração direta e indireta. Então, como assim? Quem te disse? É uma pergunta. Eu tenho o quem, que ele vai ser uma palavra atrativa interrogativa, o ti, que vai ser o pronome oblíquo, e o disse, o verbo. Quem lhe contou? Aí acontece o mesmo caso. E agora a gente vai para o segundo caso de colocação pronominal. Agora a gente vai ver a mesóclise. A mesóclise, ela é considerada uma das mais fáceis em relação à colocação pronominal. Uma das mais fáceis, né? São 3. É porque a próclise é muito extensa. Acaba que como são 9 casos, pra gente saber usar em todos que posso usar, a mesóclise não. A mesóclise, ela só ocorre quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do passado. Caso não acontecer isso, é próclise. Na mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo. No lugar de ser igual ao caso anterior, que a gente tinha a palavra atrativa, o pronome oblíquo e o verbo, na mesóclise ele é colocado dentro do verbo. Um exemplo para a gente poder entender melhor. Essa aqui, a frase convidar-te-ei para o casamento, se for possível. Eu tenho o ti, convidar-te-ei, ele vai ser o pronome oblíquo, que vai estar entre o convidaria, que vai ser a palavra convidar, que essa palavra vai estar no começo da frase. O verbo está nesse caso, o verbo está no futuro do pretérito. Não temos a palavra atrativa, sendo assim, as únicas regras que eu preciso obedecer é em relação ao tempo do verbo. Se ele vai estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Estando no futuro do presente ou do pretérito, podemos usar mesóclise. Observando que não tem palavra atrativa. Tendo palavra atrativa, a gente vai ter a próclise. E a da mesóclise é só isso mesmo. O pronome oblíquo, então, vai estar dentro do verbo, dentro porque ele vai estar ligando, né? E vai ser usado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Agora a gente vai ver a ênclise. A ênclise, a gente vai usar ela após o verbo. Então, na mesóclise, a gente usa a palavra atrativa, o pronome oblíquo e o verbo. Na próclise, a gente só vai usar quando o pronome oblíquo estiver dentro do verbo, no futuro, do presente ou do pretérito. E na ênclise, a gente vai usar após o verbo. O da ênclise também é um pouco mais rápido do que o da próclise. Então, a gente vai seguir. O primeiro caso que a gente usa a ênclise vai ser quando o verbo aparecer no início da frase. Ele vai aparecer no início da frase e logo em sequência a gente vai ter o pronome oblíquo, onde a gente vai ver que é uma colocação pronominal de ênclise. Um exemplo, obrigou-me a andar. Obrigou é o verbo, o me, o pronome oblíquo. O verbo vem no início, usamos os ênclise, ou seja, o pronome vem logo depois dele. O segundo caso que a gente também usa ênclise, com o verbo no imperativo afirmativo. Se eu uso o exemplo, queridos, apresentem-se para a reunião. A gente vai ter o apresentem, que vai ser um verbo no imperativo afirmativo, porque tem que se apresentar, ele vai ter que, eu tô afirmando que ele vai se apresentar em algum lugar, e a gente vai estar dando ordem em relação ao apresente. E a gente vai ter o se, que vai ser o pronome oblíquo, que vem logo em sequência do verbo. Terceiro caso que a gente também usa ênclise sem medo de errar. Quando o verbo estiver no gerúndio. A gente viu o gerúndio ainda agora, então nem vou entrar direto já no exemplo. Ela quis ajudar trazendo-me comida. A gente vai ter o trazendo, que é o verbo no gerúndio, que vai estar dando a ação. E a gente vai ter o me, que vai ser o pronome oblíquo. O pronome me já vem após o verbo. Então, a gente vai ter o caso de ênclise. O quarto caso que a gente também usa ênclise é no caso
quando o verbo estiver no infinitivo pessoal. Um exemplo, ela precisa trazer-me comida. O trazer, ele está no infinitivo e logo após vem o pronome me. Então, a gente vai ter o verbo trazer, que vai estar no infinitivo, e a gente vai ter o me, pronome oblíquo, que é ênclise também. Quinto e último caso, que a gente vai usar ênclise sem medo de errar, sabendo que é uma colocação pronominal de ênclise. Quando houver vírgula ou pausa, se eu usar o exemplo assim, se você aceitar, vírgula, mudo-me no mesmo instante. Antes do verbo, a gente tem a vírgula, o que dá uma pausa na nossa oração. Então, usamos ênclise, lembrando que não é porque tem vírgula que está sendo uma pausa toda vez. Lembrem disso. Se você aceitar, mudo-me, eu vou ter o mudo, que vai ser o verbo, e eu vou ter o me, que é o pronome oblíquo. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido os dois assuntos. O primeiro foi para revisar mesmo, para vocês estarem mais filtrados dentro desse. E qualquer dúvida, vocês já sabem, pode entrar em contato comigo. E tchau, tchau, até a próxima aula.